Se você estiver lutando para abrir um recipiente ou uma jarra, não se esforce muito. Basta passar a tampa sob água quente por meio minuto, depois secá-la para uma melhor aderência, e veja como ela se abre magicamente. Se você estiver seguindo uma receita que leva alho e cebola, acrescente primeiro a cebola. Quando notar que ela está quase translúcida, é o momento perfeito para adicionar o alho. O alho vai cozinhar mais rapidamente do que a cebola. Portanto, se você colocar os dois produtos em uma panela ao mesmo tempo, o alho queimará e sua refeição não terá um sabor tão bom. Você é fã de abacate? Veja aqui como você pode verificar facilmente se um está maduro ou não. Basta dar uma olhada no talo dessa fruta. Se você puder tirá-lo sem dificuldades, o abacate está bom para consumo. Se não conseguir fazer isso facilmente, é melhor esperar alguns dias, pois ainda não está maduro. Veja como você pode saber se um ovo está fresco ou não. Quebre-o e verifique a gema. Se você vir que tem um círculo claro de clara ao seu redor e está localizado no meio, esse ovo é fresco. A gema deve ser volumosa também. Se for lisa, é melhor não comê-lo. Se você vir que a clara não tem bordas definidas e seu ovo se espalha ao redor, as chances são de que ele esteja estragado. Para ver a qualidade de seus ovos, coloque um ovo cru ainda na casca dentro de uma tigela de água. Se ele permanecer no fundo, está bom para consumo. Se um de seus lados se aproximar da superfície da água, seu ovo não está fresco, mas ainda pode ser consumido. Mas se flutuar, não está suficientemente fresco para consumo. Escovar os dentes pela manhã e antes de ir para a cama não tem que ser o mesmo processo. É importante escovar os dentes pela manhã, mas mais para que você tenha um hálito fresco. Mas à noite você deve escovar seus dentes mais profundamente porque é assim que você pode evitar que as bactérias se reproduzam e proteger suas gengivas e dentes. Por falar em mau hálito, quer saber um bom truque para combatê-lo em pouco tempo? Fatias de pepino. Se você não tem uma fatia de menta ao seu alcance, basta comer uma fatia de pepino para consertar este problema. Quando você comprar manteiga de amendoim natural, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, ela não se separará em sólido e óleos, e você trará os óleos para cima, deixando a manteiga de amendoim mais fácil de misturar. Quando você soltar algo por um tempo, comente em voz alta. Por exemplo, eu coloquei meu telefone no chão bem ao lado da minha cama. Quando você faz isso, envolve várias partes do cérebro, incluindo os centros de linguagem, e cria uma memória mais viva. Dessa forma, terá menos probabilidade de esquecer isso. Você pode fazer o mesmo quando, por exemplo, apagar uma vela, desconectar a chapinha de cabelo, desligar o fogão ou pegar as chaves, carteira e outras coisas quando sair de casa. Você vai se livrar de muitos daqueles momentos de dúvida que o fazem pensar se você realmente fez tais coisas. Se você visitar seu amigo e levar algo que não queira esquecer quando sair, basta colocá-lo ao lado das chaves de seu carro. Isso é algo sem o qual você definitivamente não pode sair. Se for difícil para você tomar uma decisão, atire uma moeda ao ar. Não se trata realmente de deixá-la decidir por você, mas enquanto você espera para ver o resultado, sua mente começará automaticamente a pensar no resultado que você realmente quer, mas talvez não possa admitir em voz alta. Você está no supermercado e quer saber se a abóbora que você está segurando é boa ou não. Basta bater nela. Soa como se estivesse vazia por dentro? Isso é um bom sinal. Enquanto isso, por fora ela deve ser sólida. Às vezes, descartamos alimentos que ainda estão bons para consumo, como o iogurte que se tornou estratificado. Você sabe aquela camada de líquido na parte superior? É apenas o soro de leite que contém nutrientes. Mexa seu iogurte para torná-lo homogêneo, porque ainda está bom para consumo. Quando estiver comprando frango, verifique se há líquido em torno dele. É melhor que não tenha. Por exemplo, se você tirar algum frango congelado do freezer e notar muito gelo ao redor do pedaço, é melhor não comê-lo. Você está se mudando para um apartamento novo ou para uma casa? Monte seu quarto primeiro. Compre uma cama antes de qualquer outra coisa. Quando você estiver exausto depois de carregar suas coisas e limpar o dia inteiro, só vai querer ter um lugar confortável para descansar. Aqui está um truque que o ajudará a descobrir se o óleo de coco está adulterado. Deixe-o na geladeira por meia hora. O óleo de coco se torna sólido a baixas temperaturas. Os óleos adulterantes se destacam e você pode vê-los como uma camada separada. Quando quiser verificar se uma cebola tem algum bolor, basta dar uma olhada no que está sob a primeira camada de casca. Você vê manchas que parecem como se a casca tivesse desbotado? É mofo. É melhor evitar comprar este vegetal ou se certificar de remover todo esse mofo se você já comprou. Você pode determinar se um limão está maduro ou não a olho nu. Se sua pele está lisa e tem uma rica cor amarela, ele está maduro.
Uma tonalidade esverdeada, assim como uma cor amarelo pálida, diz que está pronto para ser usado ainda. Esta é para amantes de café. Se você realmente quiser desfrutar de sua experiência geral com o café, é muito melhor comprar grãos e moê-los em casa. Ou pergunte se um vendedor pode fazer isso na loja onde você compra seu café. Essa é a melhor maneira de garantir que o produto seja realmente feito sem qualquer adição extra que possa estar presente em um café moído normal. Se você estiver procurando uma maneira simples de separar a gema da clara, experimente isto. Pegue uma garrafa plástica de água limpa e vazia. Quebre um ovo em uma tigela, esprema a garrafa sobre a gema e lentamente libere a pressão. Desta forma, você criará um vácuo que fará a gema deslizar para dentro da garrafa. Tcharam! Ela é separada da clara num piscar de olhos. Digamos que você tenha perdido um brinco ou algum outro pequeno item na casa. Um aspirador de pó vai ajudar, só não se esqueça de colocar uma meia calça sobre a ponta. Desta forma, o item não se perderá no pó e na sujeira dentro do saco do aspirador. Você quer levar sua loção favorita em uma viagem, mas ela requer muito espaço? Tente usar um estojo para lentes de contato. Não precisa de muito espaço e é uma solução perfeita para viagens curtas. A chapinha de cabelo é uma ferramenta surpreendente boa quando se trata de passar golas, especialmente se você não é um fã de passar roupa regularmente. Quando quiser verificar se uma pilha está boa ou ruim, basta deixá-la cair sobre uma mesa de uma altura de aproximadamente 15 centímetros. Se ela quicar uma vez e cair logo em seguida, está boa. Se quicar mais do que isso, está com pouca ou nenhuma carga. Se sua lâmina de barbear não tiver uma tampa de plástico, basta usar um clipe de encadernação para cobri-la e para proteger o resto de seu material se você estiver embalando-a com alguns itens ou materiais sensíveis. O esmalte é uma maneira simples e eficaz de diferenciar suas chaves, especialmente se todas elas forem semelhantes. Assim, você não precisa experimentar cada uma delas antes de chegar à chave certa. Quando estiver reaquecendo sobras em um micro-ondas, abra um círculo no meio do prato. Desta forma, sua comida esquentará mais uniformemente. O canudo é uma ferramenta legal para remover o caule de morango, você não acha? Uma forminha de bolinho definitivamente vem a calhar quando você quer servir condimentos diferentes para seu churrasco. Além disso, isso vai poupar algum tempo com os pratos mais tarde. Você deve ter notado essas linhas em alguns tipos de batatas fritas. Por um lado, elas ajudam na distribuição de temperos e condimentos. Em outras palavras, todas as substâncias que fazem com que suas batatas fritas tenham gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro das linhas. Além disso, as linhas tornam as batatas fritas mais crocantes. Alguns carros têm um pequeno sinal de xícara de café no painel. É o mecanismo anti-sonolência do veículo. Há fabricantes que equipam seus carros com um sistema de detecção de sonolência, que analisa a velocidade, o ângulo da roda e os desvios de pista para descobrir se é hora de um motorista fazer uma pausa. Se for o caso, o veículo emite vários sinais sonoros e o sinal da xícara de café começa a piscar. Alguns recipientes plásticos de leite têm amassados em suas laterais. Esses amassados têm várias finalidades. Por um lado, quando o leite estraga, esse processo geralmente causa inchaço e acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. É aí que o amassado é útil. Ele se solta e não deixa o pote explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido e, novamente, o entalhe sairá e evitará que o recipiente se quebre dentro do freezer. Você já deve ter se perguntado por que os galões de combustível têm 3 alças. É uma jogada inteligente do designer. Dessa forma, se você carregar o galão sozinho, poderá usar apenas a alça central para distribuir o peso uniformemente. Mas, se seu amigo quiser ajudá-lo, cada um de vocês pode pegar a alça lateral. Os primeiros jeans tinham um problema. Os trabalhadores de mineiros, que eram os usuários originais de jeans, pressionavam demais a pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não conseguiam suportar o estresse e rasgavam. Para evitar que isso acontecesse, foram inventados pequenos pinos de metal. As notas adesivas se soltam com relativa facilidade porque seu adesivo é espalhado pelo papel de forma desigual, em pequenas gotas. E apenas algumas dessas bolhas tocam a superfície do objeto em que você colou o bilhete. É por isso que, quando você descola um post-it e o coloca em outra coisa, ele ainda funciona, até que toda a cola seja usada ou coberta de sujeira. As garrafas de refrigerante são sempre enchidas de forma que haja algum espaço entre o líquido e a tampa.
Isso ocorre porque o refrigerante contém dióxido de carbono. É um gás que pode se expandir quando a garrafa é aquecida. Se não houver espaço na garrafa, ela pode se quebrar devido à pressão acumulada em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem na forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda a resolver esse problema. O fio dental é muito útil para os dentes, mas pode ser um pouco difícil de usar. Ele escorrega dos dedos e se enrosca com frequência. Para evitar esses problemas, rasgue um pedaço de fio dental e amarre suas duas pontas. Será muito mais fácil de usar e não machucará seus dedos. Agora, vamos falar sobre essas linhas horizontais nas garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas garrafas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, elas se torceriam facilmente ou até mesmo se quebrariam. A parte redonda e macia sob a tampa de uma garrafa de refrigerante impede que a carbonatação escape. Sem ela, seu refrigerante ficaria sem gás em pouco tempo, provavelmente antes mesmo de você comprá-lo. Se você não tiver onde colocar o palito depois de usá-lo, quebre a extremidade plana na primeira ranhura e coloque-o sobre a mesa. Agora você pode equilibrar a parte usada do palito de dente na parte ranhurada, para que ele não precise tocar a mesa. Você também pode fazer um suporte improvisado para os pauzinhos descartáveis. Eles têm uma espécie de caroço em um dos lados. Quebre essa protuberância antes de dividir o par. Agora, quando você quiser fazer uma pausa para o sushi, basta colocar o palito nesse suporte. Os donuts têm o formato de anel porque, caso contrário, podem ficar muito cozidos nas bordas, mas crus e pegajosos por dentro. Com um furo no centro, tanto a parte externa quanto a interna ficam prontas ao mesmo tempo. Você já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? Ela é chamada de fluido seguidor de tinta ou fluido de bloqueio. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir primeiro para a esfera e depois para o papel. A principal tarefa do fluido de vedação é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta de gel não funcionaria. O fluido permanece sempre em uma posição e não se dissolve com o gel. Tampouco se move para trás ou flui para fora da caneta. Algumas camisas com botões têm um botão escondido na parte de trás do colarinho. Sua principal finalidade é evitar que a gravata saia por baixo do colarinho. Quanto ao laço de armário na parte de trás, você pode usá-lo para pendurar a camisa em um gancho e evitar que ela amasse. Os anéis externos nos controles deslizantes de zíper, especialmente quando dois controles deslizantes são usados juntos, são adicionados para que você possa conectá-los com um cadeado e manter os dedos pegajosos longe. A maioria dos carros de ambulância tem esta palavra impressa na frente do veículo. É a palavra ambulância ao contrário. Ela é escrita ao contrário para que o motorista na frente da ambulância possa ver a palavra corretamente no espelho retrovisor. Assim, ele pode sair do caminho e deixar a ambulância passar. As escovas de escada rolante têm uma importante finalidade de segurança. Você já deve ter ouvido falar que a maioria dos acidentes acontece quando as pessoas ficam com suas bolsas ou roupas presas nas escadas rolantes porque ficam muito próximas das laterais. Mas, quando há escovas de nylon em ambos os lados, você não pode deixar de manter os pés longe dos painéis da saia da escada rolante. O resultado? Nenhum acidente. Os furos laterais dos tênis são para os cadarços. Como os tênis foram originalmente inventados para jogadores de basquete, esse design interessante permitiu que eles se adaptassem ao pé de qualquer jogador. Eles só precisavam amarrar os tênis da maneira mais confortável para eles. Os orifícios na parte superior dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as baixas frequências, tornando o som dos graves mais profundo. A qualidade do som também fica muito melhor. Já se viu com uma sobremesa à mão e sem uma colher? Mas cada embalagem já tem uma colher embutida, não sabia? Dobre várias vezes a tampa de alumínio e... aqui está! As fendas nas mochilas eram originalmente colocadas apenas em malas de viagem.
Sua finalidade era transportar cordas. Hoje em dia, é possível encontrar essas fendas em quase todas as mochilas, por que não usá-las para carregar uma garrafa de água, um guarda-chuva ou um par de tênis? Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. As tonalidades amarela e verde clara são as mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. As placas de pare têm um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-las facilmente, mesmo que as vejam de trás. Quando as placas ainda não eram refletivas, esse formato evitava que os motoristas confundissem a placa de pare com qualquer outra à noite. O número 57 em uma garrafa de ketchup da Heinz não tem nada a ver com o rótulo do produto. A verdade é que o local com os números é o ponto ideal que você deve tocar para fazer o ketchup fluir. Portanto, pare de bater no fundo de sua garrafa de molho e bata no 57. Muitas casas particulares têm telhados em formato triangular, porque isso permite que a chuva, a neve e as folhas caídas deslizem pela encosta. Se todo esse material se acumulasse em cima de sua casa, um dia, seu telhado desabaria. As janelas dos aviões têm bordas arredondadas, e essa é uma medida de segurança fundamental. Ela evita acidentes aéreos. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas dos aviões fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, elas entrariam em colapso. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros.
Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas, ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa a tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente.
pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Décadas atrás, ninguém imaginaria que um dia carregaria um tipo de palito dentro do bolso capaz de armazenar centenas de gigabytes. Percorremos um longo caminho desde então e já estamos acostumados a transferir nossos arquivos de aparelho para aparelho com facilidade usando os USBs. Em 2000, 2 grandes empresas desenvolveram e venderam os primeiros pendrives USB 1.0, que se transformaram em 2.0, 3.0, tipo C e daí por diante. Fisicamente, eles possuem boa resistência e não estragam facilmente, principalmente se forem bem cuidados. No design, os USBs são quase perfeitos. Tão perfeitos que você sempre comete o erro de tentar encaixá-lo do lado errado. Confesse. Os 2 buracos quadrados são usados para ajudar o USB a ficar no lugar certo assim que é colocado na entrada. Eles não são fortes a ponto de deixar o pendrive preso, mas conseguem desempenhar bem sua função. Você pode proteger seu USB com uma criptografia adequada. Isso significa que se alguém colocar as mãos nele, não conseguirá ler seu conteúdo. Arquivos criptografados acabam sendo embaralhados em uma série de letras e números, em vez de palavras compreensíveis para qualquer um que tente lê-los. O arquivo só fica acessível se alguém tiver aquele USB em mãos. Mas se você estiver usando certos serviços digitais, como messengers ou e-mails, a criptografia não é suficiente. Claro, a pessoa do outro lado não conseguirá ler os conteúdos das pastas, mas o site de hospedagem, sim. É aí que entra a criptografia de ponta a ponta. Ela garante que qualquer informação que entre e saia seja mais uma vez embaralhada, para que nenhum estranho ou site consiga decifrá-la. O armazenamento em nuvem anda fazendo bastante sucesso. Agora você pode salvar na internet qualquer coisa que esteja na sua área de trabalho e acessar tudo de qualquer dispositivo em qualquer lugar. Basta ter um e-mail e senha e bum! Você está seguro e tem todos os seus arquivos armazenados em um só lugar. Mas não leve o termo armazenamento em nuvem ao pé da letra. Não há nuvem alguma, e sim servidores que guardam os dados fisicamente. Eles são como computadores comuns, apenas sem os monitores. Esses servidores custam muito caro. É por isso que geralmente é preciso pagar pelo serviço. Os servidores são colocados em centros de dados espalhados pelo mundo todo, onde empresas terceirizadas os gerenciam. É como ter um acesso remoto a um computador. Entre eles estão o servidor mestre de controle, um de backup e outros que operam para manter um serviço de boa qualidade. Quanto mais você pagar, melhor será o servidor no qual seus dados serão armazenados. No reino da informática, deletar alguma coisa não significa que ela se foi para sempre. Qualquer arquivo que você queira remover já está presente no disco rígido como impulso elétrico. E dependendo do seu dispositivo, será descartado em uma lixeira reciclável ou em outro lugar. Isso não quer dizer que o tal arquivo já era, e sim que ele foi movido para uma pasta diferente, de onde pode ser tirado facilmente. Então, se estiver com medo de apagar um documento importante por engano, pode ficar tranquilo. Se isso acontecer, tem como recuperar. Mas se o seu aparelho pifar, aí já era. O arquivo desaparecerá para sempre. Se você possui um computador ou notebook com Windows 10, provavelmente o desliga pensando que ele sai do ar completamente. Mas não é o caso. O Windows 10 entra em um estado de hibernação e mantém os aplicativos salvos para que você possa recuperá-los. A forma certa de desligá-lo é resetando o aparelho. O sistema operacional do Windows é conhecido por ser de fácil utilização com todos os comandos expostos. Mas no caso de computadores WizKids, saiba que você pode abrir a barra de busca e digitar CMD para acessar o prompt de comando. Isso parece um monte de caracteres aleatórios, mas com ele é possível alcançar muitas coisas em seu dispositivo. Se você não gosta de janelas pretas, pode mudar a cor de acordo com sua preferência. Assim que a de prompt de comando abrir, clique com o botão direito sobre a barra de título e depois em Propriedades. Mais uma janela se abrirá com a opção de escolher cores. Aí é só selecionar as que você quiser para o plano de fundo e texto ou corrigir a opacidade para a janela CDM. Esse é o modo fácil.
Desafiador mesmo é digitar os comandos na janela. Se quiser dar uma olhada em todos os seus drives no aparelho com Windows 10, é só digitar este comando na janela. Não se esqueça de colocar espaços. A lista de servidores surgirá como num passe de mágica em sua tela. Essa é uma boa forma de encontrar o que procura rapidinho, em vez de ficar vasculhando o computador manualmente. Você também pode esconder pastas específicas em seu computador por meio do prompt, digitando este comando e pressionando Enter. Claro, terá que digitar na pasta que quer esconder e, puf, ela desaparecerá. Uma forma menos complexa de fazer isso é abrindo o painel de propriedades na pasta e clicando na caixinha que mostra a palavra oculto. Apesar de ser o jeito mais fácil, não é o mais eficaz. Você pode simplesmente escrever mostrar arquivos e pastas ocultas e todas as caixinhas que marcou voltarão a ficar visíveis. O prompt de comando não serve apenas para coisas sérias. Você pode tentar jogar lá para passar o tempo. Só não espere um jogo completo e realista com efeitos surreais. Digite este comando e seja transportado para o jogo por meio de mensagem. Ele permitirá criar personagens e se aventurar por um mundo imaginário. O Google Chrome é um dos navegadores mais populares da internet. Mas você também pode jogar um jogo baseado em texto lá, assim como no prompt de comando. Primeiro pressione Ctrl mais Shift mais J para abrir o console. Depois digite Text Adventure na caixa de busca. Parece surreal, como se você tivesse aberto alguma página oculta. Em seguida, clique na caixinha onde está escrito Console. Você será recebido com uma mensagem perguntando se quer jogar. Digite sim e o jogo iniciará instantaneamente. Haverá alguns comandos básicos que são fáceis de seguir e uma prévia da jornada. Se estiver à procura de algo mais contemporâneo, prepare-se para jogar Paciência. Relaxa, você não terá que digitar nenhum comando para isso. Basta digitar Solitaire na barra de busca e pronto. Agora é só jogar. E quando ficar entediado, pode optar pelo clássico Pac-Man. Se você é da geração dos telefones tipo tijolão, o jogo sobre o qual vou falar agora vai despertar todas as memórias de sua infância. Abra o Google e digite Snake. Quando a internet cair, você pode jogar o jogo do dinossauro em sua janela de navegador enquanto espera impacientemente sua conexão voltar. O jogo é super simples. Depois de pressionar o Enter, basta apertar a barra de espaço para soltar os obstáculos. Em um determinado ponto, terá a opção de abaixar, tornando o jogo mais desafiador. Mesmo sem Wi-Fi, dá para se divertir. O jogo pode ser pausado a qualquer momento, pressionando a tecla Alt ou F11. Depois é só clicar na tela para continuar. O Windows 11 tem alguns recursos ocultos interessantes que também são muito úteis, como o ajuste de volume individual para cada aplicativo. Você pode ir em Configurações e clicar em Sistema. Depois, acesse a seção Som. Isso vai te levar para todos os níveis de som e para a chave mestra. A função copiar-colar é tão essencial para nosso fluxo diário de trabalho que o Windows 11 resolveu levá-la para outro nível com histórico de área de transferência. Essa opção permite salvar textos copiados em determinada área e acessá-los a qualquer hora. A boa notícia é que essa opção também está disponível no Windows 10. Basta clicar na tela de Windows mais V e pronto. Se você tiver muitas janelas abertas no Windows 11, pode pegar aquela que quiser manter e sacudi-la. Isso vai minimizar as demais no plano de fundo, para oferecer um fluxo de trabalho agradável e produtivo. Ah, espera! Isso está acontecendo agora! A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal como de um alicate no meio delas, entre as alças. Eles podem ser úteis para quebrar nozes, cascas de caranguejo e soltar outros produtos difíceis. Você também pode abrir frascos e garrafas ou remover talos de ervas com a ajuda deles. É possível manter suas refeições frias e sua comida fresca fazendo uma bolsa de gelo caseira. Pegue uma esponja e encharque-a com água. Em seguida, coloque um saco plástico e deixe-a no freezer. Uma vez que esteja congelada, ela ficará assim por muito tempo. Tenha em mente que você deve usar um saco impermeável e uma esponja nova. Se você virar um recipiente Tupperware, verá alguns símbolos. Eles vão dizer se você pode colocar o recipiente na máquina de lavar louça, no micro-ondas ou no congelador. Você pode até descobrir como reciclá-lo. Os grampeadores, na verdade, têm dois modos de uso, e não apenas um. Há uma placa de metal na parte inferior do dispositivo, que ajuda a dobrar os grampos para dentro depois de perfurar o papel. O que muitas pessoas não sabem é que você pode virar essa placa para alternar do modo grampear para o modo fixar. A configuração de fixação é para a fixação temporária. Os grampos se dobram para fora,
facilitando a remoção quando necessário e danificando menos o papel também. Quando você toma um gole de um copo de café fechado com tampa, a pressão do ar dentro do copo diminui. É por isso que o ar do lado de fora tenta entrar para dentro do copo. Aquele pequeno orifício na tampa permite que entre um pouco de ar dessa maneira, e o líquido pode sair pelo orifício principal mais suavemente. Muitas vezes é difícil descobrir de quanto sabão líquido você precisa para limpar bem a sua roupa, mas não exagere. Preste atenção na tampa dele. Geralmente há um marcador indicando quanto produto você tem que colocar na máquina. Ou pode haver uma instrução no frasco, informando como medir o sabão líquido. Você pode usar a maioria das chaves de fenda com uma chave inglesa para dar mais torque. Basta prender a cabeça do parafuso com a chave inglesa. Dessa forma, você precisará aplicar bem menos força do que antes. Você também poderá chegar a áreas de difícil acesso com mais facilidade. Aquele furo nas réguas pode ser útil se você quiser pendurá-la em um gancho. Você também pode colocar a ponta do lápis nesse buraco se precisar desenhar um círculo perfeito. Os mexedores de café têm furos, pois eles ajudam a reduzir a resistência da sua bebida. Dessa forma, mexem o açúcar com muito mais eficiência. Esse design também torna esses mexedores de plástico mais resistentes e evita que se dobrem na água quente. Como eles são parcialmente ocos, menos plástico é usado durante sua produção. Algumas bandejas de bombons têm pequenas saliências entre os buracos para os chocolates. Se você empurrar essa saliência, o chocolate que está ali saltará do seu compartimento. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam as pessoas a encontrar as teclas certas sem olhar para baixo. Isso é especialmente conveniente para quem usa digitação pelo tato. As faixas de sonorizadores nas laterais da estrada são colocadas lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando seus pneus passam sobre essas faixas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Aquela grade preta em um micro-ondas é chamada de escudo de Faraday. Ela contém a energia eletromagnética dentro do forno e protege o exterior da radiação. A grade também acelera o processo de aquecimento. As garrafas têm gargalos compridos para que sua bebida permaneça gelada por mais tempo. Segure o gargalo e não a garrafa em si, assim sua bebida não esquentará. As ondulações na superfície de uma bola de golfe aumentam sua sustentação e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe. As covinhas não precisam ser esféricas. Elas podem ser hexagonais ou ter qualquer outra forma. Há uma aba na parte inferior do seu espelho retrovisor. Se você empurrá-la para trás durante a condução noturna, os faróis do carro que estão atrás do seu não serão tão ofuscantes. Se você estiver dirigindo durante o dia, puxe a aba para frente. Você pode descascar uma laranja de forma mais eficaz se cortar a casca na parte superior e inferior primeiro. Em seguida, faça uma fenda de um lado e apenas puxe a casca aberta. Os apoios dos carros para a cabeça são destacáveis. Você pode usá-los para quebrar os vidros e ficar preso em seu veículo. Mas ao quebrar o vidro, você facilmente pode se machucar. Então tente deslizar um dos pinos entre o vidro e a porta. Em seguida, puxe o apoio de cabeça na sua direção. O vidro irá quebrar. Mas ei, eu tentaria a fechadura da porta primeiro. Aqueles copos vermelhos usados em festas de churrascos americanos podem te ajudar a medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml. A segunda linha significa que você serviu 150 ml. E a terceira linha significa 350 ml. Os tênis foram originalmente inventados para jogadores de basquete. Como eles precisavam amarrá-los de maneira mais confortável, foram inventados aqueles furos laterais, que ajudam os jogadores a amarrar seus tênis da maneira que mais gostam, acomodando bem o pé de qualquer pessoa. Aqueles pequenos botões no seu jeans são chamados de rebites. Eles foram originalmente colocados lá para evitar que as costuras rasgassem. No passado, principalmente mineiros e outros trabalhadores de serviços mais pesados usavam jeans. É por isso que essa peça de roupa tinha que ser particularmente durável. Mesmo que hoje em dia o jeans não seja tão batido, a tradição do uso de rebites permanece. Aquela colher grande e dentada é útil quando você precisa tirar o espaguete da panela. E o buraco no meio dela pode te ajudar a medir as porções. Uma porção equivale ao máximo de macarrão seco que você conseguir colocar no buraco.
Às vezes, a pré-lavagem da louça pode fazer com que sua máquina de lavar louças limpe-a pior do que poderia. Sensores especiais dentro das máquinas de lavar louças modernas conseguem perceber quão sujos estão seus pratos. Depois disso, elas jogam um jato de água controlado para lavar toda essa sujeira. A única coisa que você deve fazer é remover os alimentos sólidos dos pratos e empilhá-los corretamente. Aqueles recipientes acartonados de ketchup que são oferecidos em alguns restaurantes de fast food podem ficar um pouco maiores. Basta puxar as abas para fora e caberá muito mais molho no seu recipiente. Ao usar um desentupidor em uma pia de cozinha ou vaso sanitário entupidos, certifique-se de ter a ferramenta certa. Se ele tiver uma cabeça de borracha em forma de tigela padrão, é perfeito para superfícies planas, como uma pia ou uma banheira, mas o projetado para encanamentos do vaso sanitário tem uma cabeça mais estreita. Aquele buraco perto da borda da pia do banheiro existe para evitar que ela transborde. Graças a esse detalhe, todo excesso de água vai para o sifão. Além disso, ajuda sua pia a escoar mais rapidamente. O buraco é um local de escape para o ar que está no sifão. Aquele buraquinho no palito do pirulito pode salvar sua vida. Se o pirulito ficar preso na boca de alguém, o buraquinho impedirá que essa pessoa se engasgue. Mas a razão original para isso é simplesmente não deixar o doce escorrer do palito. Durante a produção, o doce ainda líquido é derramado em cima do palito, que é oco por dentro. Então o doce entra tanto pela parte de cima quanto pela lateral, bem por aquele buraquinho. Quando endurece, fica perfeitamente ajustado no palito de plástico. A maioria dos cadeados tem um pequeno orifício na parte inferior. Ele é necessário para drenar a água e evitar a corrosão. Aliás, ali é o melhor lugar para lubrificar um cadeado. Basta colocar uma gota de óleo e a chave vai girar muito mais fácil. Se você não vir o buraco na parte inferior, o cadeado deve ser para uso interno. Em vez de abrir uma banana pelo cabo, vire-a de cabeça para baixo e descasque-a pela base. Ela abre muito mais facilmente dessa maneira. Um estilete pode servir por muito mais tempo do que você imagina. Olhe para a lâmina com cuidado. Ela é feita de seções paralelas. Quando a lâmina ficar cega, você deve quebrar a ponta dela. Você pode fazer isso com a ajuda da tampa que encontrará na parte inferior da ferramenta. Em um instante, você terá uma lâmina afiada novamente. As listras nos conectores dos fones de ouvido mantêm os fios isolados uns dos outros. Uma listra significa que o fone de ouvido tem um sinal mono. 2 listras indicam que você terá som estéreo. E 3 listras significam que o fone de ouvido também tem um microfone embutido. Normalmente, você pode encontrar um pouco de sílica gel nas bolsas, nos sapatos e em muitas outras coisas que você compra. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não jogue os sachês fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns sachês de sílica gel dentro. É muito conveniente usar as etiquetas dos pães americanos para organizar seus cabos. Basta pegar uma etiqueta dessas, reunir vários fios e prendê-los juntos. Você também pode escrever anotações nelas e usá-las como lembretes. Você provavelmente já notou que os assentos dos trens e dos ônibus são forrados com tecidos de estampas estranhas. Alguma ideia do motivo? Isso acontece para proteger os bancos de germes e manchas. Quanto mais brilhante a cor e mais estampada, mais difícil será para um passageiro notar qualquer mancha e ficar com nojo. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então, sim, a estampa está lá para fazer você desviar o olhar e, se enxergar, torná-la menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é garantido. Apenas mais algumas perguntas relacionadas a ônibus para responder. Tipo, por que eles não têm cintos de segurança? Esses veículos são muito mais seguros do que os carros porque foram projetados dessa maneira. A ideia por trás disso é chamada de compartimentalização, o que significa que os assentos têm encostos altos que absorvem energia. Os bancos também são colocados próximos uns dos outros, para que haja menos espaço para se moverem em caso de impacto. Além disso, os passageiros ficam sentados bem no alto, e em caso de colisão, a força é absorvida pelo deck e não pelas pessoas dentro. Sem contar que o ônibus é muito mais pesado do que a maioria dos outros veículos, e mesmo que aconteça uma batida, ele distribui a força de maneira diferente de um automóvel comum. Devido ao seu peso, muita força é absorvida, e os passageiros não sentem muito o impacto da batida. Portanto, ônibus pequenos e leves que não conseguem distribuir a força também exigem cintos de segurança. E temos que lembrar da velocidade menor, o que minimiza o risco de acidente em geral. Todos vimos em filmes que os ônibus escolares nos Estados Unidos são amarelos, mas sabe por quê? É por questões de visibilidade. Afinal, trata-se de uma das cores mais facilmente reconhecidas, e para o olho humano é ainda mais visível do que, digamos, o vermelho.
Assim, os veículos escolares são dessa cor para torná-los mais distintos. Além disso, a cor é visível no escuro, no nevoeiro e em dias chuvosos. Na verdade, não se trata realmente de um amarelo verdadeiro, ele tem também um toque de laranja. Esse tom ainda tem um nome oficial, algo como amarelo brilhante do ônibus escolar nacional. A propósito, os táxis são amarelos pelo mesmo motivo, para serem mais visíveis em quaisquer condições climáticas. Além disso, os ônibus têm volantes enormes, e eu finalmente aprendi o porquê. Afinal, são veículos maiores que os automóveis comuns e também muito mais pesados. Então é mais difícil manobrá-los, e é necessário muito mais força para fazer isso do que quando se dirige um carro. Um volante maior com raio maior permite ao motorista girar com mais facilidade e requer menos força do que um menor. A mesma coisa com caminhões. Aliás, você já viu aqueles bichos de pelúcia que alguns desses veículos têm na frente? Isso é apenas uma maneira de os caminhoneiros personalizarem seus companheiros de estrada. É como um mascote que representa o caminhão ou o condutor. É também uma maneira de comunicar ao mundo que o motorista não é assustador e durão, mas sim uma pessoa tranquila e inofensiva de quem não é preciso ter medo. Pelo menos é assim que alguns caminhoneiros explicam. Na Ásia também há uma crença de que os acidentes rodoviários são causados por fantasmas, e os brinquedos pendurados são uma maneira de distraí-los de causar danos ao caminhão. Você já fez alguma viagem de carro? Se não for o motorista, basta sentar em um lugar e não fazer basicamente nada por horas. Não parece uma tarefa difícil, mas algumas pessoas acham isso terrivelmente cansativo e se irritam com esse tipo de viagem. E por que ficam tão cansadas? Bem, sentar em um automóvel não é como em uma cadeira. O cérebro não relaxa. Em vez disso, controla tudo o que está acontecendo, contabilizando os movimentos e certificando-se de manter a postura correta. Seu cérebro está constantemente trabalhando, trocando bits de informação com os músculos. Então, o corpo fica trabalhando. Algumas pessoas se cansam por causa disso. Se você não está fazendo muita coisa, não significa que o seu corpo não esteja. As viagens ferroviárias são muito mais toleráveis porque os trens não param ou mudam de velocidade com a mesma frequência que os carros. Então, o corpo fica mais relaxado. Por isso, são preferidas por quem não é fã de viajar de automóvel. Outro mistério é porque é muito mais difícil ficar parado no mesmo local por 30 minutos, em comparação com, por exemplo, caminhar pelo mesmo período. Novamente, parece que você não está fazendo nada quando está de pé. Então, por que isso é tão cansativo? Bem, ficar nessa posição é uma tarefa muito difícil para o corpo. Os músculos das pernas trabalham muito para sustentar toda a massa corporal. Ao ficar parado assim, não há muitos músculos trabalhando. Apenas alguns deles precisam fazer todo o trabalho. Durante uma caminhada, há mais músculos exercendo funções ao mesmo tempo, então é mais fácil. Além disso, ao ficar parado em pé, ambas as pernas estão trabalhando sem parar. Mas caminhando, cada uma delas faz uma pequena pausa cada vez que se pisa com a outra. Por que o mesmo livro pode ter capas diferentes? Há várias razões para isso. Primeiro, a capa pode variar por causa do público-alvo. Uma edição que está sendo comercializada para pessoas mais velhas geralmente é diferente de uma voltada para os mais jovens, geralmente mais brilhante e bonitinha. A capa também pode depender do país em que a obra está sendo vendida, tentando atrair o maior número possível de compradores com base nos gostos locais. Há ainda uma variação conforme a edição. Em princípio, um livro é impresso em capa dura em pequenas quantidades para ver como ele se sairá no mercado. Se fizer um sucesso relativo, há outra edição impressa, muitas vezes com a capa de versão mais econômica. O design geralmente muda conforme a reimpressão. Além disso, se um livro tem um filme baseado nele, geralmente há outra edição em seguida, que aproveitará uma cena como capa, por exemplo. Isso o torna reconhecível para as pessoas que viram e gostaram da película, servindo como um incentivo para a compra do exemplar. A maioria dos livros é impressa em papel amarelado e poucos têm páginas brancas lisas. Mas por quê? A menos que seja uma edição econômica para o mercado de massa, com o mesmo tipo de papel que um jornal, ou seja, não tão boa, eles são produzidos com material de boa qualidade. Não se deixe confundir pelo tom amarelado. Isso é geralmente chamado de creme, sendo o preferido para qualquer livro por ser menos cansativo aos olhos do leitor. O papel branco comum reflete muita luz, então pode ser cansativo ler por muito tempo. Assim, o tom amarelado é o melhor, e os editores o usam regularmente. Outra coisa sobre os livros são aquelas páginas em branco que eles costumam ter no final. A quantidade depende do número de páginas. O problema é que os livros são impressos em grupos de páginas que as impressoras dobram e cortam. Um grupo pode ter um número diferente de páginas, sendo o mínimo 4 e depois com outros números divisíveis por 4. Assim, uma obra com 300 páginas no total caberá perfeitamente e não haverá mais páginas em branco.
mas se forem 303 páginas, será necessário um elemento adicional e as folhas extras permanecerão em branco, geralmente marcadas com a palavra anotações, ou ainda com a mensagem "Esta página foi deixada em branco intencionalmente", para informar ao leitor que não há nenhuma informação importante faltando. Você já se perguntou por que a maioria dos médicos tem caligrafia desleixada? Não há aula nas faculdades de medicina para a caligrafia ruim. A razão é que os médicos estão sempre com pressa e escrevem o mais rápido possível para manter o ritmo. Então não há tempo para se preocupar em escrever bem. Além disso, lembre-se de que você não é a única pessoa para quem eles prescrevem algo ao longo do dia. Esses profissionais trabalham com muita papelada por inúmeras horas seguidas e estão muito cansados na maior parte do tempo para escrever uma receita escrita no capricho. Já reparou que a maioria das músicas em geral dura entre 3 e 4 minutos? Bem, originalmente elas eram executadas em discos de vinil em um toca-discos que girava a 78 rotações por minuto. Assim, o tamanho do disco basicamente determinava a duração da música. Havia 2 tamanhos básicos deles, um de 25 centímetros, com espaço para cerca de 3 minutos de reprodução, e um de 30 centímetros, no qual cabia uma canção de 4 minutos. Então, no início do século XX, se um artista quisesse que sua música fosse tocada, ele não podia fazê-la com mais do que esse tempo se pretendesse vender um disco. Os tempos mudaram, mas ainda assim, a maioria das obras musicais tem cerca de 3 a 4 minutos de duração. A razão inicial para aderir a esse padrão também foi por causa do rádio. Se uma canção fosse muito longa, seria cortada, ou algumas partes seriam deixadas de fora para se encaixar no padrão de 3 a 5 minutos. Caso um artista quisesse tocar no rádio e ganhar dinheiro com isso, faria o possível para produzir uma música que se encaixasse no tempo para que pudesse ser tocada sem alterações. Hoje, mesmo que existam músicas mais longas, uma de 3 a 4 minutos, agora é uma tradição que os artistas normalmente seguem. Os botões de metal em jeans, também conhecidos como rebites, ajudavam a tornar os bolsos mais duráveis quando os mineiros os enchiam com ferramentas pesadas. Eles ainda são úteis hoje, mesmo que você não armazene nada pesado em seus bolsos. Os rebites fortalecem as costuras e fazem o jeans durar mais. Estes pequenos relevos nas letras F e J em um teclado nos ajudam a encontrar as teclas corretas enquanto digitamos. Além disso, como estão localizados no centro, indicam a posição ideal para digitar. Por sinal, o QWERTY foi inventado no início da década de 1870, e antes disso, os primeiros teclados eram semelhantes a um piano, com 2 fileiras de caracteres em ordem alfabética. Não se irrite com essa pequena parte de plástico no cabo do seu computador quando ela ficar presa em algum lugar pela milionésima vez. Este cilindro, as formas e as cores podem variar, mas na verdade ajudam a evitar interferências de outros sinais, como aqueles emitidos por seu telefone. Um buraco na alça de panelas e até frigideiras é projetado como um suporte para colheres se for grande o suficiente. Dessa forma, o molho ou o que quer que você mexa pinga de volta na panela e não há mais bagunça na cozinha. Quanto às alças, os galões de gasolina podem ter 3. É uma questão de design inteligente. Quando você o carrega sozinho, usa apenas a alça central para distribuir o peso uniformemente, mas se tiver alguém para ajudá-lo, cada um agarra uma das alças laterais. A falta de privacidade nos banheiros públicos, quer dizer, os espaços entre as portas e o chão, estão lá por um motivo. Dessa forma, as pessoas fazem o que precisam fazer mais rápido, o que gera menos filas. Além disso, se algo der errado, é fácil encontrar uma pessoa que precise de ajuda. Em Londres, alguns postes meio que se parecem com lâmpadas de rua, mas não têm lâmpadas. Bom, o nome oficial deles é stink pipes, algo como cachimbos fedorentos. E são coisas do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos capturavam o ar e os gases explosivos com maus cheiros para evitar consequências indesejadas. Os livros são impressos em folhas grandes, então, em uma delas podem caber 4 páginas impressas. Se um livro tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é provável que venha com uma em branco para notas ou com a assinatura do autor. As cerdas de escova de dentes têm 2 características secretas. Primeiro, perdem a cor com o tempo, então quando ficam mais opacas, é hora de comprar uma escova nova. Além disso, variam em comprimento, e as mais longas em uma extremidade ajudam a limpar melhor os dentes de trás. As listras da pasta de dentes são apenas um truque de marketing. Nos anos 70, uma marca líder introduziu uma faixa azul alegando que seu creme dental tinha dupla ação. No entanto, o de uma só cor tem a mesma capacidade.
Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície em relevo hoje porque os jogadores notaram que as já usadas em excesso e com danos voavam melhor que as novas. Em algum momento, os fabricantes começaram a produzir bolas com relevo. Os pontos pretos no para-brisa, ou frita, ajudam a impedir que o sol vá diretamente em seus olhos. Essa estrutura mantém os raios UV longe e ajuda o vidro a aquecer uniformemente. Por isso é uma espécie de óculos de sol para o seu carro. A aba no espelho retrovisor não é para segurar seu purificador de ar. É uma alavanca para trocar entre os modos diurno e noturno. O recurso impede que a luz alta incida diretamente em seus olhos, para que você não se distraia com os faróis refletidos do veículo de trás. Pontos coloridos em sacos de salgadinhos ajudam os fabricantes a controlar a cor da embalagem e mostrar qual cor de tinta foi usada na embalagem. Só isso. Seu micro-ondas provavelmente tem um modo silencioso. Pressione 1 ou 0 e segure. Pode funcionar. Além disso, às vezes tem um botão para silenciar que você ignorou esse tempo todo. De qualquer forma, não há 2 micro-ondas idênticos, então um manual seria útil. O cesto superior nos carrinhos de supermercado ajudam a organizar melhor os seus pertences para que você possa aproveitar sua viagem ao supermercado. Você não quer colocar sua jaqueta branca nova e chique em um carrinho ao lado de cenouras e cebolas, né? Os adesivos de frutas sabem tudo sobre o passado delas. Um número de 5 dígitos onde o primeiro é 9 é um bom sinal. Trata-se de um produto orgânico. Um número de 4 dígitos, começando com 3 ou 4, indica que foi cultivado convencionalmente. Se o número começar com um 8 e houver 5 dígitos, é melhor deixar a fruta na prateleira. Delineadores labiais e os pincéis de olhos têm um apontador instalado na embalagem. A tampa na parte de trás não revela apenas a cor. Você pode retirá-la e apontar o lápis. Se você não quiser descascar uma laranja, corte-a na parte superior e inferior. Faça uma fenda de um lado e apenas puxe para remover a casca. Os palitos de dente às vezes têm várias ranhuras, e a seção com elas é um suporte improvisado. É fácil dividir o palito em 2 partes. A menor com ranhura pode ser usada para evitar o contato com a mesa. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abri-lo com uma unha não é a melhor ideia. Uma ponta na tampa da pomada abre facilmente até mesmo o tubo fechado com mais segurança. Um paletó tem bolsos pequenos acima dos normais, chamados de bolsos de ingressos. Quem usa essa roupa pode pegar rapidamente as passagens antes de entrar em um trem, por exemplo. Sim, você já ouviu falar antes que a gaveta debaixo do seu forno está lá para manter a comida quente se os convidados estiverem atrasados. Ei, você também pode cozinhar devagar em temperaturas mais baixas naquela gaveta. Tempos atrás, todas as garrafas costumavam ser da mesma cor verde, mas acontece que as marrons bloqueiam muito melhor a luz UV. $1 também tem seus segredos. Uma letra grande com um aro indica qual banco é responsável pela emissão desta nota. 12 bancos diferentes do Sistema de Reserva Federal americano imprimem todas as notas. Então, se você quiser saber de onde vem, aqui está na sua mão, basta procurar esses pequenos códigos. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. As laterais em relevo nas moedas não são apenas uma questão de design. Elas eram feitas de metal precioso e o peso era usado para mostrar o valor real de cada uma. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor, e derretiam as bordas para fazer novas. Pequenas covinhas no fundo de algumas xícaras as mantêm no lugar em superfícies molhadas e não deixam o excesso de água se acumular enquanto estão em uma máquina de lavar louça. Para desfrutar de manteiga de amendoim fresca e macia, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, os óleos não ficam no fundo o tempo todo e se distribuem uniformemente no pote. A espuma de banho tem uma espécie de função termorreguladora. As bolhas mantêm a água quente para que você possa aproveitar seu banho um pouco mais. Aviso: funciona apenas para banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor rapidamente, não importa quanta espuma você faça. Uma maçaneta feita de latão, bronze e algumas ligas de cobre tem um efeito anti-germe devido às suas propriedades metálicas.
Uma pequena alça em V, bem na parte inferior do colarinho, ajuda a pendurar a blusa sem perder nenhuma forma ao longo do tempo, porque ela é feita de uma camada dupla de material, assim como o cós e os punhos. Para evitar derramar suco diretamente na sua camiseta, tente despejá-lo do outro lado da caixa. Dessa forma, ele cai de maneira mais uniforme e é mais fácil de controlar. Abas triangulares em pequenas caixas de suco também podem ajudar a controlar derramamentos indesejados. Se você virá-las e usá-las como alças para a caixa, não pressionará a embalagem. Assim, o suco não sairá de forma descontrolada. Todos os copos descartáveis parecem iguais. O segredo é a forma especial que permite aproveitar a bebida facilmente. A parte superior é sempre mais larga para o nariz caber enquanto você bebe. Já a inferior é sempre mais estreita para que qualquer pessoa possa segurá-lo, mesmo que a mão seja pequena. Além disso, a diferença de largura permite que os copos sejam empilhados. Você pode usar um pote Mason diretamente no liquidificador com um parafuso na parte superior e fazer qualquer shake que desejar sem ter que lavar o frasco do liquidificador. A única regra é não colocar seu dispositivo no máximo. Não há necessidade de rasgar uma das bordas dos sachês de açúcar. A melhor maneira é cortar no meio. Você pode achar que isso não tem grande diferença, mas pelo menos faz menos bagunça com os pedaços de papel rasgados. Zíperes duplos podem ser uma excelente maneira de se proteger contra roubos. Você pode colocar um pequeno cadeado neles e garantir que ninguém mais abra sua mochila. Se algo ficou preso em seus dentes, pode ser difícil ter resultados perfeitos com fio dental solto. Para aumentar a tensão, amarre-o em um nó. Com isso, você se livrará, sem esforço, daquele alface entre os dentes. Um pequeno orifício no fundo de um cadeado está lá para drenar a água e ajudar a evitar corrosão. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar. Uma gota de óleo lá dentro facilitará a abertura e o fechamento. Um pequeno disco de plástico sob a tampa de uma garrafa é o que deixa o refrigerante com gás. Enquanto a tampa mantém o líquido dentro, este disquinho segura os gases. Sem isso, seria apenas água doce. É um mito que o lado vermelho da borracha é para lápis e o azul é para tinta. O azul se livra de erros apenas em tipos mais grossos de papel. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas certifique-se de que o papel seja realmente grosso. Mas aquela coisinha azul pode fazer muito mais. Ela pode polir suas joias e limpar seus eletrônicos, como a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos irritantes de adesivos que não saem? A borracha também ajuda nisso, assim como limpar camurça arranhada ou sujeira das paredes. Garrafas de vidro geralmente têm uma cavidade na parte inferior chamada reentrância. É útil para quem serve a bebida. Assim a garrafa não escorrega das mãos. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para pendurar em algum gancho ou suporte. Não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para a parte inferior. Tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e apenas puxe um disco de algodão de um pacote suspenso. Se você lamber um cartucho da Nintendo, notará que ele deixa um sabor muito amargo na sua boca. Ele é coberto com benzoato de denatônio, também conhecido como um dos sabores mais nojentos. Impede que as pessoas engulam esses cartuchos. Garrafas têm o pescoço longo por um motivo. Segure nele e não no meio, se quiser desfrutar de uma bebida gelada. O mesmo vale para taças chiques. A haste evita que você aqueça a bebida. Então, segure direito. Um botão no verso de uma gola da camisa é necessário para manter a gravata no lugar. De qualquer forma, gravatas finas para as quais ele foi projetado não são tão populares hoje. Então, o botão é apenas um elemento de design. Camisas femininas, estranhamente, têm botões à esquerda, porque algumas mulheres costumavam ter empregadas domésticas que as ajudavam a se vestir. Era conveniente para as funcionárias abotoarem as camisas com o botão à esquerda. Um gel de sílica geralmente pode ser encontrado em diferentes coisas que você compra, como bolsas, sapatos e muitas outras. Ele serve para absorver o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco molhados, basta jogar um saquinho com sílica gel. Você provavelmente tem usado o shampoo de maneira errada. Bom, a principal coisa que deve saber é que não deve aplicá-lo diretamente no cabelo, e sim nas raízes. A espuma que faz é suficiente para limpar seu cabelo. As margens dos cadernos foram inventadas para proteger as anotações. As pessoas costumavam conviver com ratos, que mordiscavam no papel com bastante frequência. Ainda assim, não conseguiam roer mais do que o espaço deixado nas margens. Os copos vermelhos em festas americanas podem medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda indica 150 ml e a terceira equivale a 350 ml.
Uma pequena seta ao lado do indicador de reabastecimento no painel do carro indica qual lado tem a abertura do tanque de combustível. É útil quando você precisa reabastecer um veículo alugado. As guias sonoras na estrada são úteis para quem dirige à noite, pois evitam que o motorista durma. Sempre que um carro esbarra nelas, o condutor sente a vibração e ouve um barulho bastante alto. Anéis costumavam ser mais do que acessórios elegantes. A nobreza os usavam como selos, arqueiros os utilizavam para proteger seus dedos de ferimentos das cordas do arco, enquanto costureiras se protegiam das agulhas com eles. Quanto a estes, 3 anéis em um plug de fone de ouvido não são um detalhe de design, eles representam funções diferentes. Se o seu plug de áudio tiver 3 deles, significa que seu dispositivo pode produzir som estéreo e tem um microfone. Os reis representados em cartas de baralho são personagens históricos reais. Espadas, Rei Davi. Paus, Alexandre o Grande. Copas, Carlos Magno. Ouros, Júlio César. Sempre removemos os post-its de maneira incorreta do bloco. Se você arrancá-los por baixo, eles cairão em pouco tempo. Mas, se você puxá-los lateralmente, ao longo da linha pegajosa, vão aguentar muito mais tempo na parede. Um removedor de fiapos é bom para puxar essas fibras minúsculas, mas você também pode usá-lo para limpar outras coisas. Por exemplo, quando você quiser remover a sujeira da bandeja de utensílios na sua máquina de lavar louça, basta pegar o removedor de fiapos e passá-lo em cada compartimento. Todas as migalhas e sobras desaparecerão. Tem um número na lateral de muitos produtos cosméticos. Ele não está lá aleatoriamente, mas para informar quanto tempo seu produto irá durar depois de você o abrir. E é por isso que tem um pote aberto como símbolo gráfico. Se você prefere comprar leite em recipientes de plástico, provavelmente já viu esses grandes círculos ao lado. Eles absorvem o choque se você deixar cair no chão e também dão algum espaço extra para que o recipiente possa se expandir. É assim que dá para ver se o leite estragou sem experimentá-lo. Às vezes é irritante quando você vê que não usou todo o desodorante em bastão. Sobrou um pouco, mas é difícil de usar. Ok, o truque é fácil. Desaperte o fundo, pegue um lápis e force-o por baixo dessa plataforma móvel. Dessa forma, irá empurrar o que resta do desodorante para fora. O que você vê nas tomadas nos Estados Unidos e na América Central são 2 pinos chatos e isso faz sentido. Mas e quanto àqueles buracos perto das pontas? Graças a eles, a tomada segura firmemente o plug para que ele não se solte ou caia dela. A segunda coisa sobre os buracos é que eles permitem que você conecte energia elétrica diretamente aos pinos. Assim, não precisa usar tomadas elétricas clássicas. Então, se necessita obter eletricidade diretamente através de fios, sim, esses orifícios tornam todo o trabalho muito mais fácil. As janelas do avião também têm pequenos buracos, e essa é uma das características essenciais para um voo com segurança. Eles protegem as pessoas da pressão externa e equilibram a pressão nas janelas quando a aeronave decola. Uma colher de macarrão tem um buraco que definitivamente pode ser útil quando você pega a massa e quer deixar a água escorrer. No entanto, também é uma boa ferramenta de medição, já que no orifício cabe em torno de uma porção de espaguete. Às vezes, as coisas têm um propósito específico, mas você sempre pode encontrar outras utilidades. Por exemplo, se quiser comer um pouco de purê de maçã, mas não tiver uma colher, basta pegar a tampa, torcer a ponta para transformá-la em uma alça. Assim, tem uma colher. Nham! Você pode treinar a agilidade dos dedos pegando macarrão e arroz com hashis dos cantos das caixas de comida asiáticas. Ou pode expandir a caixa, que, em seguida, se parecerá com um prato. De acordo com uma teoria, as bolas engraçadas nos chapéus surgiram no século XVIII, nos bonés dos marinheiros franceses. Eles estavam cansados de bater a cabeça contra tetos baixos nos navios e criaram esses pompons. Os trailers costumavam ser exibidos depois dos filmes e não antes. Basta pensar no nome. Um dos significados da palavra em inglês é reboque, que é levado por um carro, por exemplo. Cabides de madeira ainda fazem sucesso no comércio porque a madeira de cedro, da qual eles são feitos, contém óleos naturais que repelem mariposas, preservando assim as roupas. Para ver se o ovo cozido foi feito recentemente ou não, basta descascá-lo. Quanto mais difícil de tirar a casca, mais fresco é. Tem mais um truque: tente girá-lo. Se ele rodar de forma constante, está cozido. Se girar devagar ou não rodar, está cru. Quando você está com fome ou só com vontade de beliscar alguma coisa, a cozinha é sem dúvida seu local preferido. E você provavelmente acha que conhece essa parte da casa muito bem, mas talvez não tão bem quanto você imagina. Veja só, há alguns segredinhos na sua cozinha dos quais você não sabe.
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma coisa que tem buracos. Não estamos falando do queijo suíço, mas como você mencionou, essa conversa sobre cozinha está me dando uma fome. Enfim, dá uma olhada nas facas. Você pode perceber que algumas delas têm furos ou concavidades nas lâminas. Isso não é encontrado só em um tipo de lâmina. Há várias facas em sua cozinha que podem ter esses furos ou concavidades. Isso inclui a faca pequena, aquela para cortar pão e, é claro, a queridinha de todo mundo, a faca chefe. Esses detalhes não são meramente decorativos. Os buraquinhos têm finalidades excelentes e uma delas é reduzir a fricção de corte. Pense nisso. Nem todos os alimentos são fáceis de cortar. Digamos que você esteja tentando fazer um delicioso curry de abóbora. Claro, você já tem o ingrediente principal, mas talvez queira acrescentar um pouco de cenoura. O fato é que todos têm cascas grossas e são difíceis de cortar. Escolha uma faca com furos, pois eles ajudarão a reduzir a fricção entre o alimento duro de picar e a lâmina. Essas facas também são mais leves e, portanto, mais gentis com o seu pulso, caso precise passar muito tempo cortando alimentos. Os furos na lâmina indicam que há menos aço, então ela é mais leve. Assim, você fará cortes mais limpos no alimento e com mais facilidade. Esses furos também servem para pendurar as facas, principalmente as maiores, que não cabem na gaveta. Ter uma faca pendurada ao alcance da mão no balcão da cozinha, como um cutelo, também pode ser conveniente. Claro, quando você vai cortar algum alimento, certamente usa uma tábua de cortar, que é isso mesmo, também tem seus segredos. Note que, na maioria das tábuas, existe um furo no topo. Sim, isso pode ser útil para quando você precisar carregá-la para algum lugar ou pendurá-la em sua cozinha, assim como fez com um cutelo. Mas existe uma finalidade por trás desse furo, que você provavelmente jamais imaginou. Assim que tiver cortado suas ervas e legumes, que dão aquele sabor especial ao seu prato, posicione o furo da tábua acima da panela, da frigideira ou do recipiente no qual estiver cozinhando, seja qual for. Pegue a faca e empurre gentilmente os ingredientes picados para o furo, transferindo-os, sem derramar, da tábua para a panela. Experimente. Uma cozinha limpa é uma coisa feliz. Desculpa, eu estava cortando cebolas. Mas sabia que existe um jeito secreto de cortar cebola sem chorar? Primeiro, é importante saber que a sua cebola não é uma vilã. Não é por isso que você sempre acaba chorando quando mexe com ela. A casca da cebola contém aminoácidos. Quando você a corta, as substâncias químicas produzidas por causa do corte são liberadas no ar e acabam irritando seus olhos. É meio que uma vingança, sabe? A melhor forma de impedir a produção dessas substâncias lacrimogêneas é resfriar a cebola, levando-a ao congelador ou lavando-a com água gelada. De um jeito ou de outro, você conseguirá cortar sua cebola com os olhos secos e sorrindo. Deixe a torneira aberta para o nosso próximo truque de cozinha, pois vamos precisar encher as forminhas de gelo. Parece praticamente impossível enchê-las sem fazer uma bagunça, mas o design das forminhas geralmente permite que você as encha com facilidade e sem molhar o balcão. Em vez de encher os compartimentos um a um, direcione a água para a parte achatada que fica entre eles. Isso canalizará a água, fazendo-a encher cada compartimento de forma igual, sem transbordar e espirrar para todos os lados. Se você está buscando um método mais rápido de encher sua forminha de gelo, incline-a um pouco e deixe a água escorrer dos dois compartimentos de cima. A água vai correr para baixo da forminha, como se fosse uma cachoeira, e encherá cada compartimento rapidinho, sem fazer bagunça. Claro, falta o desafio de carregar a forminha da pia até o congelador. Ainda não descobrimos um truque secreto para resolver isso, a não ser aquelas máquinas automáticas de fazer gelo. Agora vamos sair do congelador e aquecer um pouco as coisas. Sabia que as comidas apimentadas não são quentes? Pelo menos não no sentido literal da palavra. Um composto químico em pimentas quentes, chamado capsaicina, engana seu cérebro, fazendo você sentir aquela ardência na boca e garganta. Então não se preocupe, você não está pegando fogo de verdade, apesar de ter essa sensação. Seu primeiro instinto provavelmente é pegar um copão de água e engoli-lo como se estivesse apagando um incêndio, mas não faça isso. A água só vai espalhar a capsaicina ainda mais e piorar as coisas. Em vez disso, os laticínios são seus melhores aliados, quando você precisar de alívio após comer alguma comida super picante. A maioria dos produtos feitos com leite contém uma proteína chamada caseína, que ajuda a eliminar a capsaicina. Então, se tiver um copo de leite por perto, vá em frente e teste sua resistência, temperando sua comida com algumas pimentas ardidas. E por falar em temperar, o ingrediente mais comum em qualquer prato é, sem dúvida, o sal.
Mas você já passou pela frustração de pegar um saleiro meio cheio, virá-lo de cabeça para baixo e mesmo dando tapas e chacoalhando o bendito, ver saírem apenas alguns grãos? Cedo ou tarde, o sal começa a se aglomerar. Isso tende a acontecer porque o sal absorve a umidade do ar e em algum momento ele pode absorver tanto vapor de água que parte dele se dissolve, fazendo os grãos grudarem uns nos outros. Bem, a solução secreta para isso estava debaixo do seu nariz o tempo todo, e você provavelmente nunca percebeu. Já viu alguns grãos de arroz dentro do saleiro que fica sobre a mesa do seu restaurante preferido? Eles não estão lá para dar sabor à comida. Acontece que o arroz absorve água mais rápido ainda, mantendo o sal seco por mais tempo. Você pode fazer isso com o sal da sua cozinha também. Basta jogar alguns grãos crus de arroz dentro do saleiro e pronto, seu sal vai sair com facilidade a partir de agora. Vamos falar de uma coisa que você pode estar temperando com o seu saleiro fácil de usar. Aliás, sobre uma coisa que brota delas. As batatas são um dos alimentos mais versáteis do planeta. Como Senwise Guanji disse um dia, cozinhe-as, amasse-as e jogue-as em um ensopado. Mas se você não come batatas todos os dias, como um hobbit, de vez em quando vê alguns brutos saindo delas. E pouco depois, sua batata fica igual a um extraterrestre. Mas isso não é um processo sobrenatural. Assim como a maioria das coisas, a reprodução também ocorre no ciclo existencial da batata. E brotar faz parte do processo de criar uma nova batatinha. A velocidade com a qual a sua batata vai começar a brotar depende da exposição dela à luz, da temperatura, do nível de umidade e do tempo durante o qual ela está parada. Então, se ela está na sua prateleira há um tempão, é bem provável que tenha alguns brotos em breve. Isso é excelente se você tem planos de plantar sua batata. Mas é ruim se quiser comê-la. O segredo para impedir que as batatas brotem tão cedo é guardá-las com maçãs. O gás etileno da maçã retarda o surgimento de brotos. Mas não guarde suas batatas com cebolas. Não, elas não farão as batatas chorarem, mas vão causar um efeito contrário, estimulando o surgimento de brotos. Contudo, ver brotos em uma batata não é tão desagradável quanto ver mofo no pão. Quando o pão ainda está fresco, o que as pessoas mais fazem são torradas. Eu mesmo estou precisando de uma torradeira nova. Mas você pode ficar surpreso em saber que existe um compartimento secreto dentro de cada torradeira. O que tem dentro desse compartimento pode não ser tão empolgante, mas é uma parte importante do equipamento, e poucas pessoas o conhecem. É a bandeja de migalhas, que, como o próprio nome sugere, é para onde vão todas as migalhas e os pedacinhos das torradas. Para encontrar esse recurso oculto, você precisa procurá-lo entre a parte superior e inferior da torradeira. É muito importante garantir que essa bandeja esteja sempre limpa. Além de manter sua cozinha organizada, ela reduz o risco de a sua torradeira pegar fogo. Nossa, isso sim seria frustrante. Esses foram alguns segredos de cozinha que aposto que você não sabia. Agora levante-se e vá preparar uma boa refeição usando esses truques. Pois é, eu também fiquei com fome. Se você já ficou entediado enquanto espera dentro de um carro, como eu, já deve ter brincado com os encostos de cabeça. Sim, você pode retirá-los e eles sairão com relativa facilidade. Pode parecer inútil no começo, mas é algo que você gostaria de fazer no caso de estar preso em um carro e precisar quebrar uma janela para sair, como eu faço. Até uma caixa de papel alumínio tem seu segredo. Na lateral da caixa é possível ver uma pequena aba que você pode empurrar. Tão simples, mas é isso que realmente mantém o rolo de papel alumínio no lugar. Essa guia faz o papel desenrolar mais facilmente e você pode retirar o pedaço que quer sem nenhuma frustração. Você já se perguntou por que segurar uma certa ferramenta, cabo ou até mesmo uma caneta parece mais seguro quando revestido com material emborrachado? A queratina da camada externa da pele humana é áspera e rígida em pequena escala. Então, digamos que você tenha um metal ou vidro polido que seja rígido, mas também uma superfície lisa e impermeável. Na sua mão, a área de contato é pequena, assim como o atrito no início. Seu suor secreta a umidade, e é por isso que a queratina fica hidratada e mais macia. Por causa disso, são necessários muitos segundos para que a área de contato aumente para o mesmo valor que atinge quase imediatamente com alguns materiais macios, como borracha. Esse mecanismo pode ser usado por nossos sentidos táteis quando queremos identificar materiais. Os pompons em gorros e outros chapéus têm seu propósito, e não é apenas para uma aparência mais fofa. Bem, pelo menos eles tinham um propósito. Uma das teorias diz que os marinheiros franceses costumavam usar chapéus com pompons para não machucar a cabeça no navio quando o tempo estava ruim. Sim, o teto dos navios era muito baixo. Quando as ondas estavam muito grandes, bem, era muito fácil bater com a cabeça no teto, então os pompons vieram a calhar. Agora, eles são apenas uma adição fofa aos nossos gorros de inverno.
Aquela gaveta misteriosa embaixo do forno, aquela onde você guarda todos aqueles utensílios de cozinha que você simplesmente não sabe mais onde colocar. Bem, você a usou bem nesse caso, mas a gaveta foi originalmente projetada para manter suas refeições quentes, pelo menos até que você esteja pronto para servi-las. E aquele espaço sob os armários inferiores que se projetam ligeiramente formando um recuo. Essa área é chamada de sócolo ou roda base, e é a razão pela qual você pode ficar mais próximo do balcão enquanto cozinha. Além disso, as portas dos armários estão longe do chão, então elas balançam sobre os dedos dos pés. O armário embaixo da pia também não é para armazenamento. Talvez seja lá que você guarde seus produtos de limpeza, mas seu objetivo real é dar acesso se houver algum vazamento e você precisar fazer algum reparo no encanamento. Aquele pequeno buraco estranho no topo de um palito de pirulito que você pode ver depois de terminar um doce não é um apito. Tem a ver com o processo de fabricação. Ao despejar caramelo quente e derretido no molde, parte dele penetrará nesse buraco misterioso e endurecerá. Assim, o doce ficará preso ao palito e não cairá. As letras do teclado não são organizadas aleatoriamente do jeito que são. O primeiro teclado já feito pertencia à máquina de escrever. Os datilógrafos acabaram ficando tão bons em seu trabalho que começaram a digitar rápido demais, de modo que os braços dos tipos principais podiam ficar cruzados em algum momento e travar. Por isso, os fabricantes tiveram que fazer a ordem das teclas de forma mais aleatória, a fim de diminuir a velocidade dos datilógrafos para que pudessem manter a máquina funcionando. Você também gosta de deixar aquelas escovas nas laterais das escadas rolantes dos shoppings polirem seus sapatos? Acredite ou não, elas não são para isso. As cerdas estão lá para sua segurança. As roupas e bolsas costumavam ficar presas nas escadas rolantes quando as pessoas ficavam muito próximas das laterais. Essas cerdas de nylon meio que brincam com a mente das pessoas e mantêm os pés afastados dos painéis da saia da escada rolante, evitando acidentes. A maioria das pessoas assume que os grampos têm ondas como um detalhe de estilo, e é por isso que geralmente os colocam no cabelo com o lado ondulado para cima. No entanto, essas pequenas ondas existem para pegar a massa subjacente do cabelo e prender o grampo no lugar. Então, o lado ondulado deve ser voltado para baixo. Você provavelmente notou que as fitas métricas geralmente vêm com um arremate de metal que termina com uma pequena fenda. Se suas mãos estiverem cheias de coisas, simplesmente pendure a fenda em um prego para medir. Se você olhar mais de perto, verá que esse metal é um pouco serrilhado de um lado. Isso significa que você pode usá-lo para marcar os pontos, e então nem precisa de um lápis. Se você passa muito tempo em aviões, provavelmente já notou aquele pequeno orifício localizado na parte inferior da janela. Não é nada para ficar nervoso, é o que nos mantém seguros enquanto estamos voando. É algo chamado de buraco de sangramento. Você pode vê-lo no painel do meio dentre os 3 vidros que realmente protegem os passageiros da pressão externa. Esse buraco pode ser minúsculo, mas tira toda a pressão do painel externo. O furo também o expõe gradualmente à pressão da cabine, o que ajuda a corrigir desequilíbrios de pressão na janela se houver. Há um número 57 sempre olhando para você do meio do pote de ketchup Heinz. Segundo a empresa, apenas 11% das pessoas sabem que o número realmente não tem nada a ver com o rótulo do produto. Na verdade, é um ponto ideal onde você pode tocar para colocar o condimento no prato. Então, da próxima vez que quiser um pouco de ketchup, não há necessidade de bater no fundo, basta acertar esse ponto. As ranhuras no fundo das xícaras ou canecas estão lá para facilitar a limpeza na máquina de lavar louça. Quando você as coloca de cabeça para baixo, essas ranhuras permitem que a água flua em vez de empoçar. Dessa forma, a água não cairá nos seus pés quando você retirar esses utensílios da máquina. Essas ranhuras também permitem que o ar frio flua por baixo e evitam que as xícaras rachem quando aquecem depois de se colocar bebidas quentes. Você provavelmente já notou aquele pontinho ao lado da câmera em um iPhone e talvez tenha pensado que poderia ser um flash. Não, não é um flash, mas um microfone encarregado de captar sons quando você está usando a câmera traseira. Da próxima vez que estiver procurando por uma refeição rápida e decidir por batatas fritas do McDonald's, verifique a aba dobrável na parte de cima da caixa. Alguns gostam de dobrá-la para as batatas fritas. Dessa forma, você pode cobrir suas batatinhas e mantê-las aquecidas. Mas, se não for tão paciente, pode virar a aba para trás e transformar a caixa em um prato improvisado para suas batatinhas. Basta dobrá-la com firmeza suficiente. Você não quer que ela volte e espalhe o condimento em você. Acredite, faz muita bagunça. Na década de 1970, as pessoas não pensavam em pasta de dentes apenas para manter a boca saudável, mas também para refrescar o hálito. A Aquafresh decidiu atender esse chamado, então adicionou uma faixa azul ao seu produto.
Desde que os consumidores começaram a prestar mais atenção em seus dentes e gengivas, a empresa adicionou uma terceira faixa vermelha à sua pasta. A pasta agora tinha 3 funções: refrescar, limpar e controlar a placa. E sim, pasta de dentes branca pode oferecer os mesmos benefícios, mas as marcas continuam adicionando listras de qualquer maneira. Por falar em pasta de dentes, você conhece aquelas cores no fundo dos tubos? As cores não significam nada em particular. Elas estão lá para ajudar na fabricação, informando aos sensores de luz onde está a extremidade do tubo. Graças a isso, a máquina pode cortar e selar o tubo corretamente. Os desinfetantes para as mãos são comuns hoje em dia e você pode aplicá-los de muitas outras maneiras, além de apenas limpar as mãos. Também funcionam muito bem para remover manchas das roupas. Eles eliminam manchas oleosas e gordurosas, fazendo um ótimo trabalho como desengordurante. Você pode até usá-los como desodorante se for pego em um dia quente. O fundo das garrafas plásticas tem um pequeno entalhe de formato estranho. É chamado de Decolug, e sem ele, elas não teriam a aparência que têm agora. Essas garrafas são produzidas em massa em fábricas usando máquinas, e cada uma delas tem a mesma aparência. Como as garrafas plásticas precisavam de alguma arte nelas, os fabricantes queriam garantir que a arte sempre fosse impressa na mesma posição para cada garrafa. Então, eles inventaram o Decolug, a abreviação de talão de decoração. Na verdade, ele mantém cada garrafa na mesma orientação na máquina que aplica a arte. Sem isso, os trabalhadores teriam que acompanhar todo o processo e ajustar as garrafas manualmente. Aquela pecinha de metal que fica no jeans, também conhecida como rebite, ajudava a reforçar os bolsos quando os mineradores os enchiam de ferramentas pesadas. Ela é útil até hoje, mesmo se você não guardar nada pesado dentro deles. Os rebites reforçam as costuras, fazendo o jeans durar mais. Aquelas saliências minúsculas que ficam nas letras F e J ajudam a encontrar as teclas certas quando se está digitando sem olhar para o teclado. Outra coisa, como elas ficam posicionadas no centro, acabam sendo um ponto de referência para saber a posição das demais teclas. Por falar nisso, o QWERTY foi inventado no começo dos anos 70. Antes disso, os primeiros teclados eram parecidos com um piano, com 2 fileiras de caracteres em ordem alfabética. Não culpe aquela parte gordinha do cabo do seu computador por irritá-lo quando fica presa em algum lugar pela enésima vez. Ela se chama núcleo de ferrite e, na verdade, ajuda a evitar qualquer interferência de outros sinais, como os que seu celular emite. Aquele furo dos cabos de panelas e até de frigideiras foi feito para você apoiar colheres caso ele seja grande o suficiente. Assim, o molho ou caldo do que você estiver cozinhando pingará de volta na panela e não sujará sua cozinha. Agora, mudando para alças, os galões de combustível têm 3. Isso é muito útil, pois quando você carrega um deles sozinho, usa só a alça central para distribuir o peso de forma igual. Mas se algum amigo resolver ajudar, cada um pode pegar uma alça lateral. A falta de privacidade em banheiros públicos, quer dizer, aquele espaço grande entre as portas e o piso, não existe à toa. Com ele, as pessoas fazem suas necessidades mais rápido, diminuindo as filas de espera. Outra coisa, se algo der errado, é fácil encontrar alguém que precisa de ajuda. Em Londres, alguns postes parecem ser de iluminação, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial deles é Stink Pipes e são uma coisa ultrapassada agora, mas costumavam ser muito úteis no século XIX. Esses postes ocos serviam como válvula de escape para ar e gases explosivos com cheiros ruins, impedindo que algum desastre acontecesse. Os livros são impressos em folhas grandes, de modo que cabem 4 páginas impressas em cada uma delas. Se uma obra tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é bem provável que você terá uma em branco reservada para anotações ou para receber um autógrafo do escritor. As cerdas de escova de dentes têm 2 recursos secretos. Primeiro, desbotam com o tempo, então quando ficam menos brilhantes é preciso comprar uma nova. E o segundo é que às vezes as cerdas vêm em tamanhos diferentes e as maiores acabam ajudando a limpar melhor os dentes de trás. Já as listras dos cremes dentais não passam de uma jogada de marketing. Nos anos 70, uma marca famosa inventou a tal listra azul, alegando que a pasta dela tinha ação dupla, mas na verdade, todos os cremes dentais brancos têm a mesma eficácia. Antes, as bolinhas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície ondulada agora porque os jogadores perceberam que as desgastadas voavam melhor do que as novas. Então, os fabricantes acabaram produzindo bolas com covinhas. Aqueles pontinhos pretos no para-brisas, chamados de frit, ajudam a dispersar a luz do sol em seus olhos. Essa grade bloqueia os raios ultravioleta e distribui o calor uniformemente pelo vidro, funcionando como um óculos de sol para o carro. A alavanca que fica no espelho retrovisor central não foi feita para pendurar seus medalhões e outros objetos.
Ela serve para mudar o espelho para o modo noturno, amenizando o brilho dos faróis de outros carros para que você não se distraia. Os pontos coloridos dos saquinhos de salgadinhos ajudam os fabricantes a controlar a cor da embalagem e também servem para mostrar qual cor de tinta foi usada nela. Não tem mais nada além disso. Seu micro-ondas certamente tem um modo silencioso. Pressione 1 ou 0 e segure, isso deve funcionar. Pode haver também um botão de mudo que você vem ignorando esse tempo todo. Enfim, cada aparelho é de um jeito, então ler o manual pode ser bastante útil. Aqueles ganchos dos carrinhos de supermercados ajudam a organizar suas compras melhor, pois dá para pendurar sacolas neles. Assim, você não precisa ficar com medo de amassar itens mais frágeis, como pães e ovos. Os adesivos de frutas sabem tudo sobre o passado da sua maçã. Se o código de 5 dígitos começar com 9, é um bom sinal. Significa que o produto é orgânico. Um código de 4 números começando com 3 ou 4 indica que a fruta foi cultivada de forma convencional. E se começar com 8 e tiver 5 dígitos, é melhor deixar a maçã na prateleira. Os delineadores automáticos de lábios e lápis para olhos já vêm com um apontador instalado neles. A tampa que fica na parte de trás não serve só para revelar a cor. Você pode puxá-la e apontar o produto. Se não estiver a fim de descascar uma laranja, corte o topo e o fundo dela. Depois faça um corte na lateral e puxe a casca. Alguns palitos de dentes costumam vir com vários sulcos e eles servem como um apoio improvisado. É fácil quebrar o palito em 2 partes. Aí, a menor com os sulcos pode ser usada para apoiar a outra parte, evitando que ela entre em contato com a mesa. Dá para fazer isso com alguns hashis também. Se houver uma pecinha quadrada entre os palitos, é só quebrá-la antes de separá-los e usá-la para apoiar o talher quando quiser parar de comer seu sushi. A maioria dos tubos geralmente vem selada com filme plástico de papel alumínio, e abri-lo usando as unhas não é uma boa ideia. Por isso, existe uma pontinha na tampa do tubo que rompe com facilidade até o mais duro dos lacres. Alguns paletós têm pequenos bolsos acima dos habituais. Eles são chamados de bolsos de passagem, e os cavaleiros que usam esse tipo de paletó geralmente guardam papéis do dia a dia, como bilhetes de transporte. Sim, você já deve ter ouvido falar que aquele compartimento que fica abaixo do forno serve para manter a comida quente caso os convidados se atrasem. Mas sabia que também dá para cozinhar em temperatura baixa ali? Todas as garrafas costumavam ser da mesma cor verde, mas aí foi constatado que as marrons bloqueiam muito mais luz ultravioleta. Nem é preciso dizer mais nada. A nota de dólar tem seus segredos também. Essa letra grande aqui, com uma moldura, mostra qual banco emitiu a nota. 12 bancos federais diferentes imprimem todo o dinheiro dos Estados Unidos. Então, se você quiser saber de onde veio a sua nota quando for viajar, é só procurar por esses pequenos códigos aqui. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. As bordas ásperas das moedas não são apenas decorativas. O peso delas, feitas de metal precioso, era usado para mostrar o valor real de cada uma. Aí, as pessoas cortavam as bordas, gastando as moedas como se tivessem o mesmo valor, e derretiam os pedacinhos para formar novas. Para acabar com isso, o novo design foi utilizado para que se pudesse saber se elas estavam inteiras. Algumas canecas têm pequenos sulcos na base para não escorregarem em superfícies molhadas. Eles também impedem que a água se acumule na xícara quando ela está na lava-louças. Para que sua pasta de amendoim fique sempre fresquinha e macia, guarde-a de cabeça para baixo. Assim, os óleos não ficarão no fundo o tempo todo e serão distribuídos uniformemente no pote. A espuma de banho tem uma função termorregulatória. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar do seu banho por mais tempo. Alerta! Isso só funciona com banheiras acrílicas. As feitas de metal perdem o calor incrivelmente rápido, não importa quanta espuma se coloque. Maçanetas são feitas de latão, bronze e ligas de cobre que têm um efeito anti-germes por causa das propriedades do metal. Aquele V pequeno logo abaixo da gola dos moletons impede que eles percam seu formato com o tempo, pois ele é feito com uma camada dupla de tecido, assim como o cós e os punhos de mangas. Para não derramar suco em sua roupa, tente servi-lo do outro lado da caixinha. Assim, o bico fica mais distante do copo e fica mais fácil de controlar a bebida. As abas das caixas pequenas de suco também ajudam a evitar a bagunça. Se levantá-las e usá-las como alças para segurar a caixa, você não pressionará a embalagem, então o suco não vai sair espirrando descontroladamente por aí.
Todos os copos descartáveis parecem iguais, mas existe um detalhe que faz você tomar sua bebida com mais facilidade. O topo é sempre mais largo para o nariz se encaixar nele enquanto você bebe, e o fundo é sempre mais estreito para que qualquer pessoa consiga segurá-lo, mesmo se a mão for pequena. Outra coisa, a diferença de largura permite colocar os copos uns dentro dos outros. Você pode usar um pote tipo Mason Jar diretamente sobre as lâminas do liquidificador para preparar qualquer shake que quiser, sem precisar lavar o copo do liquidificador. Apenas tome o cuidado de não colocar o aparelho no nível máximo. Não é preciso rasgar a borda daqueles sachês mais compridinhos. O jeito certo de abri-los é rasgando no meio da embalagem. Você pode até achar que não tem diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não deixar aqueles pedacinhos de papel sobre a mesa. 2 zíperes juntos podem ser uma ótima tática contra furtos. Você pode colocar um pequeno cadeado entre eles para garantir que ninguém abra sua mochila. Se alguma coisa ficar presa entre seus dentes, usar um fio dental frouxo pode não resolver o problema. Para aumentar a tensão, dê um nó nele. Assim, você conseguirá tirar rapidinho aquele pedacinho de salsa dos dentes. Aquele furinho que fica no fundo dos cadeados serve para drenar a água e evitar corrosões. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar o objeto. Basta pingar uma gota de óleo lá para que o cadeado abra e feche com mais facilidade. Aquele disco plástico fininho que fica no fundo da tampa de refrigerante é que faz o refrigerante continuar espumante. A tampa mantém o líquido dentro da garrafa e a película plástica impede que o gás saia. Sem ela, seu refri seria apenas uma água adocicada e sem graça. É mito dizer que o lado vermelho da borracha serve para apagar escritos a lápis, enquanto o azul serve para apagar caneta. O lado azul serve somente para papéis grossos. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas o papel tem que ser muito espesso. No entanto, esse pedacinho azul pode fazer muito mais. Ele pode polir suas joias e limpar aparelhos eletrônicos como a tela do seu celular. Sabe aqueles restinhos irritantes de adesivo que não saem por nada desse mundo? A borracha ajuda nisso também, assim como na limpeza de camurça surrada ou para tirar sujeiras das paredes. As garrafas de vidro costumam ter um fundo côncavo. Isso é útil para quem está servindo a bebida, pois evita que a garrafa escorregue das mãos. A embalagem de discos de algodão tem cordinhas para que seja pendurada em algum gancho. Não há necessidade de puxá-la ou afrouxá-la depois de aberta. Veja o fundo, lá tem uma linha pontilhada. Basta rasgá-la e puxar um disco da embalagem pendurada. Se você tiver coragem de lamber um cartucho do Nintendo Switch, verá que ele deixará um gosto ruim e amargo na sua boca. Isso porque é coberto por benzoato de denatônio, um dos piores sabores que existem. É ele que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Não é à toa que as garrafas têm gargalo alongado. Segure ele, e não a garrafa, se quiser que sua bebida continue gelada. O mesmo se aplica àquelas taças sofisticadas. A haste impede que a bebida aqueça, então nunca segure-a pelo bojo. O botão que fica na parte de trás do colarinho serve para manter a gravata no lugar certo. Mas as gravatas fininhas para as quais esse botão foi feito não são tão usadas hoje em dia, então ele ficou só de enfeite mesmo. Todos os tênis de corrida têm um sistema anti-bolhas pré-instalado. É aquele furo extra que fica no topo do calçado. Faça uma alça com o cadarço inserindo-o nesse furo de fora para dentro. Depois, trespasse-o e passe-o pelas alças. Aí é só puxar o cadarço para baixo, criando uma espécie de trava. Tem gente que gosta de esconder as pontas do cadarço debaixo das solas para que fique invisível. As camisas femininas têm botões do lado esquerdo porque algumas mulheres costumavam ter aias que as ajudavam a se vestir. E era mais fácil para essas funcionárias abotoarem camisas cujos botões estivessem à esquerda. A sílica em gel geralmente é encontrada dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Ela serve para absorver o excesso de umidade, então, sempre que seu calçado estiver úmido, jogue um sachê de sílica lá dentro. Você provavelmente vem usando o shampoo do jeito errado a vida toda. Bem, saiba que não se deve aplicá-lo diretamente sobre os cabelos, apenas nas raízes. A espuma que se forma após massagear as raízes é suficiente para limpar o resto do comprimento dos fios. As margens dos cadernos foram inventadas para proteger as anotações das pessoas. Antigamente, os humanos tinham que conviver com os ratos, e esses roedores adoravam mordiscar um pedaço de papel. Mesmo assim, eles não conseguiam destruir mais do que aquele espaço das margens. Os copos vermelhos que os norte-americanos geralmente usam em algumas festas podem ser usados para medir líquidos. A linha do fundo equivale a 30 ml, a segunda a 150 ml e a terceira linha mostra que há 355 ml de líquido no copo. Os encostos destacáveis dos carros são assim por uma questão de segurança. Se você os tirar do assento, verá duas barras bastante resistentes.
Então, se ficar trancado ou preso dentro de um veículo, você pode quebrar o vidro da janela com essas barras. Aquela setinha que fica ao lado do ícone de combustível no painel do automóvel indica de que lado dele fica a abertura do tanque. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Aquelas ranhuras que ficam na beira do asfalto são muito úteis para quem vai dirigir à noite, pois impedem que a pessoa adormeça ao volante. Sempre que um carro passa por essas bandas sonoras, o motorista sente a vibração e ouve um barulho alto, então acaba despertando na hora. Os anéis tinham outra utilidade além de enfeitar. A nobreza os usava como selos, e os arqueiros os utilizavam para proteger os dedos dos danos causados pelos arcos. Já as costureiras os punham para que seus dedos não fossem furados pelas agulhas. Ainda falando sobre anéis, os 3 que ficam no plug do fone de ouvido não são apenas de enfeite, eles representam funções diferentes. Se o do seu tiver os 3 anéis, significa que o aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones têm a função de microfone. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos da vida real. Na carta de espadas está o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos Magno e na carta de ouro, Júlio César. Nós arrancamos os post-its do jeito errado durante todo esse tempo. Se você os tirar puxando a parte de baixo, eles vão perder a cola rapidinho. Mas se puxá-los pela lateral, ao longo da linha da cola, ele ficará grudado na parede por muito mais tempo. O rolo adesivo é ótimo para tirar pelos das roupas, mas você também pode usá-lo para limpar outras coisas. Por exemplo, quando for remover a sujeira da bandeja de utensílios da lava-louças, basta pegar seu rolinho adesivo e colocá-lo dentro de cada compartimento. Assim, todas as migalhas, sujeiras e restos de comida grudarão nele. Existe um número na lateral de muitos frascos de cosméticos. Ele não está lá por acaso, e sim indica a validade do seu produto após você abri-lo. É por isso que tem um pote aberto desenhado como símbolo gráfico. Se você já tiver visitado outros países, certamente já viu um galão de leite. Ele tem um círculo grande na lateral que serve para absorver o choque caso o galão caia no chão, e também para abrir mais espaço para que o frasco possa expandir. É assim que os consumidores sabem se o leite estragou antes mesmo de abrir a embalagem. Às vezes, é irritante não conseguir usar seu desodorante em bastão até o fim. Ainda tem um pouquinho lá, mas é difícil alcançar. Ok, faça o seguinte. Desenrosque a base do frasco e insira um lápis nele, posicionando-o sob a plataforma. Aí, é só empurrar o restinho do desodorante para cima. Nas Américas Central e do Norte, os plugs costumam ter pinos achatados. Até aí tudo bem. Mas e aqueles furos próximos das pontas deles? Graças a eles, o plug fica firme na tomada, sem afrouxar nem cair. A segunda curiosidade sobre esses furos é que eles permitem ligar um cabo elétrico diretamente nos pinos, sem precisar usar as clássicas tomadas. Então, se precisar captar energia elétrica por meio de cabos, sim, os furos tornam o trabalho muito mais fácil. As janelas dos aviões têm pequenos furos também, e eles são um dos recursos essenciais para a segurança da aeronave. Eles protegem as pessoas da pressão exterior e equilibram a pressão sobre as janelas quando o avião decola. A concha de pegar macarrão tem um ou mais furos no meio para drenar a água da massa, mas eles também servem como ferramenta de medida. A quantidade de massa seca que cabe em cada um serve uma porção. Se pegar uma caixa de papel alumínio, você verá que há abas nas laterais onde pressionar. Elas mantêm o papel reto e o impedem de escorregar. Com elas, também fica mais fácil rasgar uma determinada quantidade de papel alumínio. Às vezes, as coisas têm uma finalidade específica, mas nem sempre dá para arranjar mais funções para elas. Por exemplo, se quiser tomar um iogurte, mas não tiver colher, apenas pegue a tampa de alumínio, torça a pontinha para fazer um cabo e ajeite as outras bordas para formar uma colher. Você pode treinar a agilidade dos seus dedos tentando pegar macarrão e arroz com hashi dos cantinhos das caixas de comidas asiáticas, ou pode simplesmente abrir a caixa, transformando-a em um prato. Há uma teoria de que aquelas bolinhas fofinhas dos gorros surgiram no século XVIII nos capes dos marinheiros franceses. Eles estavam cansados de bater com a cabeça contra os tetos baixos dos navios e acabaram criando esses pompons. Os trailers costumavam ser exibidos depois dos filmes e não antes como hoje. Eles foram chamados assim porque eram propagandas colocadas no fim do rolo de filme, então seguiam o longa como um reboque, conforme a tradução. Os cabides de madeira ainda ocupam grande parte do mercado, pois o cedro, que é o material do qual são feitos, contém óleos naturais que repelem traças, protegendo as roupas. Para saber se o ovo cozido está fresco ou não, comece a descascá-lo. Quanto mais difícil for fazer isso, mais fresco ele está. Temos mais um truque para o ovo. Tente girá-lo. Se ele rodar normalmente, é porque está cozido. Se girar devagar ou nem fizer isso, ainda está cru.
Pegue um pedaço de tecido de uma cor bem chamativa e amarre na sua mala. Assim você poupará muito tempo esperando sua bagagem chegar. A maioria das pessoas tem malas parecidas, mas ficará mais fácil reconhecer a sua. É triste perceber que muitos desodorantes Roll-On são jogados fora antes da hora. Você começa a sentir a bolinha raspando na sua pele, mesmo quando ainda há muito desodorante na embalagem. Mas aqui está um truque fácil para usar até a última gota dele. Abra a base do frasco e force um lápis debaixo daquela plataforma móvel para empurrar mais um pouco de desodorante para cima. Isso dará mais algumas semanas de uso. Mas cuidado para não espetar o lápis na axila. Seu creme preferido para as mãos acabou, mas parece que ainda tem um pouquinho dentro do tubo. Se não conseguir apertar forte o suficiente para tirar esse restinho, pegue uma tesoura, corte o tubo de creme ao meio e use por mais um dia. Quando escrever alguma coisa em um papel e quiser riscar para que ninguém leia, não rabisque em cima das palavras. Escreva palavras e letras aleatórias em cima da escrita original, para que ninguém entenda qual era a escrita original. Aprendi isso na escola de espiões. Se precisar assistir a um vídeo no celular e não tiver onde apoiá-lo, use seus óculos de sol. Eles têm um formato perfeito para segurar seu telefone. Use a parte de dentro do papel higiênico quando estiver em um banheiro público. É melhor evitar cobrir o assento do vaso também. Quando você dá descarga, os germes se espalham e acabam caindo no rolo de papel higiênico. Carregar seu próprio papel ou lenço continua sendo a opção mais segura. Iogurte grego de copinho. Você provavelmente quer colocar mais alguma coisa nele antes de comer, tipo mel, alguma fruta, granola ou pedaços crocantes de biscoito. Mas aqueles compartimentos do copo são muito pequenos. Nem dá para ter acesso ao conteúdo dele sem uma mini colher. A palavra que está no rótulo diz flip, que significa virar em português. Vire os compartimentos pequenos para que o que está dentro deles possa ser misturado ao seu iogurte. E bom apetite! Cartões de visita são fáceis de perder. Na próxima vez que alguém lhe der um, tire foto dele por precaução. Se o perder em algum lugar da sua bolsa, pelo menos você sabe que ele está salvo no celular. Se não souber como passar uma camisa de botões, vire-a ao avesso. Assim, você pode passar o ferro elétrico despreocupadamente em cima do lugar do botão. Às vezes, é bom colocar um jornal velho no fundo da sacola que está em sua lixeira. O papel absorverá líquidos de alimentos, impedindo que eles vazem e façam uma meleca. Quando viajar, faça uma barra de sabonete perfumado com óleos essenciais. Coloque dentro da bolsa ou compartimento onde você guarda roupas sujas. Isso vai manter sua mala com um cheirinho bom, pelo menos até você encontrar um lugar para lavá-las. Existe um truque para checar se suas pilhas estão boas ou não. Deixe-as cair sobre uma mesa de uma altura de 15 centímetros. Se elas derem uma pequena quicada e caírem, estão boas. Mas se quicarem sem parar, é porque estão quase estragando ou já estragadas. Quando for tirar uma selfie e quiser parecer mais natural, aperte os olhos. Nem todo mundo se sente confortável de frente para uma câmera, então você pode ficar engessado demais. Mas com esse truque, seu sorriso ficará muito mais autêntico nas fotos. Tem coisa mais frustrante que uma bacia ou balde que não cabem no tanque? Se precisar enchê-los com água, use uma pá de lixo. Uma limpa, é claro. Coloque-a dentro da pia e aproveite seu novo sistema de água no banheiro. Se estiver seguindo uma receita que está anotada em um papel ou em um livro e não quiser ir à mesa toda hora para conferir o passo a passo, use um cabide, pendure-o em algum lugar da cozinha para continuar fatiando, cortando e cozinhando. Assim você poderá olhar rapidamente se está fazendo tudo como manda a receita. Se você não gosta muito do sabor de cereal murcho, aqui está um truque para mantê-los crocantes mesmo depois de um bom tempo na caixa. Não feche a caixa da mesma forma que ela veio do supermercado. Feche-a como uma caixinha de leite. Primeiro, coloque 3 abas da caixa para dentro, deixando a abertura livre. Deixe uma das abas maiores virada para cima. Agora, dobre as laterais da caixa para dentro, formando um V. Para mantê-las dobradas, aperte a aba maior dobrada junto da aba que está virada para cima. Agora, dobre a aba que está aberta para baixo, encaixando-a na abertura. Pronto, seu cereal está selado e ficará crocante por muito mais tempo. Coloque uma colher de pau em cima das bordas da panela na qual está fervendo algum líquido, assim ele não derramará. Sabe quando emprestamos alguma coisa para alguém e não lembramos quem?
Tire uma foto da pessoa segurando o objeto para se lembrar de onde suas coisas estão. Cabos de carregadores podem dobrar e se quebrar se você jogá-los dentro da bolsa. Pegue uma mola de uma caneta velha e coloque-a na parte mais importante do cabo. Isso impedirá que ele se quebre. Panquecas são uma delícia, mas prepará-las pode ser frustrante, já que faz uma bagunça. Nem sempre. Não se você usar um frasco velho de ketchup e o encher de massa. Isso vai poupar muito trabalho de limpeza depois e vai garantir que sua panqueca saia perfeita. Se você gosta de ir à praia, mas tem medo de que seus objetos sejam roubados, experimente o seguinte truque. Pegue um frasco velho de protetor solar e lave-o por dentro. Depois coloque celular, chaves e dinheiro dentro. Tampe. Quem passar por perto nem desconfiará de que você tem coisas valiosas ali dentro. Se estiver fazendo um churrasco com seus amigos e quiser servir condimentos de forma prática, eis uma simples solução, uma forma de cupcakes. Isso fará menos bagunça, pois haverá menos vasilhas para lavar. E ainda vai sobrar espaço na mesa. Como saber qual chave abre a porta quando todas são iguais? Pinte cada chave com um esmalte diferente. Agora você só precisa se lembrar de qual cor escolheu para cada porta. Levante a mão quem já se esqueceu de passar desodorante antes de sair de casa. Não se preocupe, basta secar suas axilas e usar o antisséptico para mãos. Essa é uma excelente forma de lidar com as bactérias que fazem seu suor ficar com mau cheiro. Reparou que é a segunda dica de hoje para cuidar das axilas? Quando quiser amplificar o som e não tiver alto-falantes ou qualquer outro equipamento que possa ajudar, coloque seu celular dentro de uma jarra de vidro. Uhul! Festa! Guarde alguns rolinhos de papel higiênico e use-os como anéis para que seus papéis de presente não desenrolem. Alguém aí é fã de cappuccino gelado ou café gelado? Faça um pouco de café e coloque em forminhas de gelo. Assim, sua bebida não ficará aguada quando você tentar deixá-la mais gelada. Quando os aparelhos celulares surgiram, os designers quiseram fazê-los com o menor tamanho possível. Com o passar do tempo, os celulares ganharam muitas outras funções além de enviar mensagens de texto e ligar. Então, muitos modelos novos, como os iPhones mais modernos, têm uma tela maior agora. Parece que agora é preciso usar as duas mãos para digitar de novo. A menos que você queira mudar a configuração do teclado. Abra o teclado em qualquer aplicativo e procure pelo ícone de globo ou ícone de emoji. Clique e segure até ver um menu de teclado aparecer. Está vendo esses 3 ícones de teclado aqui embaixo? Escolha o da esquerda se for canhoto, para que o teclado do seu celular se alinhe totalmente para a esquerda. O teclado se alinhará para a direita se você escolher esse lado. Ou vá em Configurações, Geral, escolha Teclado e depois Teclado com uma mão só. O resultado será o mesmo.